Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões. Sou o professor Fabrício Pessoa e vamos lá para a gente fazer aqui a questão 135 da prova de naturezas do quarto simulado SAIS de 2024. Essa questão aqui, inclusive, foi um pedido, né, do meu querido Marcos, que sempre está aí, né, no canal, deixando seu comentário, enfim, sempre pedindo questões. Então, assim, eu agradeço muito mesmo a vocês que sempre estão voltando e tudo mais, né? E aí eu tava nessa pegada de corrigir a prova de matemática, mas como foi um pedido especial dele que sempre tá aqui, né? Aí eu vou estar corrigindo essa questão, beleza? Então, assim, caso vocês queiram que eu corrija alguma questão em específico, vocês podem fazer o pedido como eu sempre informo a vocês, tranquilo? Então tá aí, Marcos, a resolução dessa questão aqui na minha visão, beleza? Então vamos lá, essa questão diz assim, ó. Algumas usinas termoelétricas de circuito fechado operam em um circuito termodinâmico aproximadamente igual ao representado no gráfico a seguir. Inicialmente, a água aquece e é transformada em vapor de alta pressão. Aí ele está dizendo assim, ó, vai ser transformado em vapor de alta pressão e ele disse que esse processo ele vai denominar como sendo processo AB. E expande até atingir o ponto de ebulição no processo BC. Em seguida, o vapor sofre uma transformação adiabática, isso aqui é bem interessante, viu? E aciona turbinas conectadas a geradores elétricos, que eles chamam aqui de processo CD. Por fim, o gás ele é resfriado no condensador e a água líquida, é fornecida para o início de outro ciclo, que ele está chamando de processo DA. Considere que o vapor se comporta como um gás que é ideal. Aí ele fala assim, ó, comparando-se os dois processos termodinâmicos, então ele quer que a gente utilize aqui ó, os dois processos termodinâmicos, deixa eu até marcar isso daqui, ó, que envolvem a expansão do vapor, então a gente vai ter que analisar, beleza, e vamos sempre considerar o que vai envolver a expansão dele, como ficam a energia interna final do gás e o trabalho que é realizado. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui é identificar cada tipo de processo, tranquilo? Ó, o gráfico ele está falando aqui que é pressão e volume. Então, percebam aqui ó, que o processo de A até B, né, porque esse daqui vai ser o nosso primeiro processo, percebam aqui que o que não vai mudar, ó, percebam, tá? A pressão sai desse ponto e vai para isso aqui. Então, significa que a pressão mudou. Mas ó, a pressão mudando, percebam que o que vai continuar constante é o volume. Então, a gente pode dizer que o processo AB aqui, ele vai ser um processo que a gente chama de isovolumétrico. Ó. Isovolumétrico. O que é que significa isso daqui, professor? Significa que no processo AB, o volume não vai mudar, ou seja, não vai haver expansão do gás. O gás vai continuar ali, ó, tá vendo? Na sua mesma... no caso, na sua mesma quantidade, pode por assim dizer, né? E não vai mudar em relação a esse volume. Então, a gente vai aumentar a pressão, mas o volume do gás vai continuar o mesmo. Depois, a gente tem aqui o processo de B até C. Percebam que no processo de B até C, que é o processo BC, a pressão vai continuar a mesma. Então, significa que o processo BC, a gente vai dizer que ele é um processo isobárico, não é isso? Ó? Porque, lembra, processo isobárico é aquele processo em que nós não temos mudança da pressão, beleza? Depois, nós temos aqui o processo de C até D. E ele já havia falado que no processo de C até D, de CD, esse processo aqui ele vai ser adiabático, ele já havia falado, ó, o vapor sofre uma transformação adiabática e aciona as turbinas conectadas a geradores elétricos, que nesse caso aqui seria o processo CD, tá vendo? Então, esse cara aqui vai ser adiabático. Gente, adiabático, deixa eu botar aqui, adiabático. E adiabático, gente, é basicamente um processo onde não vai haver troca de calor entre o gás e o meio, deu para entender como é? Então, assim, a energia vai continuar a mesma, é basicamente isso que ele está dizendo, beleza? Não vai haver troca de energia. Aí, no final, aqui, a gente tem o último processo que vai ser de D até A. Ó. Percebam que de D até A, a gente tem aqui a pressão sendo, ó, de D até A, nós temos a pressão continuando constante, então ele também vai ser isobárico, ó. Vai ser um processo que a gente chama de isobárico. Só que, olha que interessante, de D até A, o volume estava aqui bem na frente e foi para cá, então o volume voltou. Significa que não houve uma expansão, houve uma redução. E ele quer saber aqui, ó, todos os processos que vão envolver a expansão de vapor. Gente, expansão, a gente está falando de volume, viu? Quando o volume se expande, significa que o volume dele vai aumentar, é basicamente isso.
Tranquilo? Então, perceba, isovolumétrico não pode ser, porque isovolumétrico o volume vai ser o mesmo, então não vai haver nenhuma expansão, nenhuma redução, beleza? E o isobárico também ele não vai poder ser aqui, é isso mesmo, o DA, mesmo sendo o isobárico, ele não vai poder ser considerado porque ele não vai ser uma expansão, mas vai ser uma redução. Né, ele vai, na verdade, o volume vai estar caindo e não crescendo. Então, os dois processos que a gente vai ter que avaliar vão ser os processos isobárico e o processo adiabático. Tranquilo? Aí ele agora vai perguntar aqui como é que vai ficar a energia interna final do gás e o trabalho que vai ser realizado. Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente está falando de energia interna do gás, essa energia interna do gás vai depender, ó, anotem no caderno de vocês aí, viu? Que a energia de um gás depende apenas, vou botar aqui, ó, depende apenas da temperatura, viu? Ó, da temperatura. Lembra que temperatura, gente, é o grau de agitação das moléculas. Então, quanto mais agitadas essas moléculas estiverem, significa que mais energia aquilo ali vai ter. Por exemplo, sei lá, se a gente for comparar alguma coisa que esteja no estado sólido, uma no estado líquido e outra no estado gasoso. Pô, me digam aí, ó. Qual desses processos aqui, no caso, qual desses estados físicos as moléculas vão ter mais energia? Tu concorda comigo que é no gasoso? Então, por que no gasoso ele tem mais energia? Porque para você atingir o estado físico gasoso, você precisa de uma temperatura maior. Tá vendo? Então, essa energia interna do gás só vai depender da temperatura. Então, significa assim, que quanto maior a temperatura estiver, mais energia você vai ter naquele processo. Deu para entender como é? É basicamente isso. E agora, para a gente verificar aqui entre o BC e o CD, quem vai ter o maior grau de energia, a gente vai ter que lembrar daquela relaçãozinha, né? Que diz assim, ó, por você, nunca rezei tanto. Ó, produto entre a pressão e o volume é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Vamos para a gente analisar o BC. O BC ele é isobárico. Isobárico significa o quê? Que a nossa pressão vai ser constante. Então, ó, constantes vão ficar sendo pressão, o número de mols e também a nossa própria constante, né? Então, a constante universal dos gases. Então, significa aqui, ó, se você for analisar comigo, né? Que o volume vai depender exclusivamente da temperatura. Então, significa o quê? Ó, que quanto maior for o volume, maior vai ser a temperatura. E o que é que está acontecendo com o processo BC? Olha, no processo BC, a pressão está, sim, constante, mas o nosso volume está acontecendo o quê? Ó? O volume estava aqui e o volume veio para cá, ou seja, houve uma expansão. E olha a expansão que você teve aumento de volume. Então, nesse caso aqui, ó, no BC, você vai ter uma energia muito grande. Por que você vai ter energia muito grande? Porque você aumentou o volume. Então, se você aumentou o volume, você também aumentou a temperatura, como a gente observa aqui na relação. Beleza? Aí agora a gente vai analisar o que foi adiabático. Olha o adiabático aqui, gente. O que é que está acontecendo? Olha, a pressão estava aqui. Eu vou até mudar aqui a minha caneta. Ó. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Vou pegar uma cor azul, pode ser. Olha, o que era que estava acontecendo com o meu processo CD, olha. A pressão estava aqui em cima, veio para cá para baixo. Então, significa que a pressão fez o quê? A pressão caiu. Aí, se liga, num adiabático, você não vai ter... A única coisa que vai ser constante vai ser, nesse caso, o calor, tranquilo? Porque não vai haver troca de calor com o meio. Cuidado, mas vejam só. A pressão, nesse caso aqui, ó, a pressão, ela não vai ser constante. A única coisa que vai ser constante aqui vai ser o número de mols e também essa constante aqui universal dos gases. Mas vejam, olha só, vocês estão vendo aqui a temperatura. A temperatura ela vai depender exclusivamente da pressão e do volume. Ou seja, se eu aumentar a pressão e aumentar o volume ao mesmo tempo, essa temperatura vai crescer. Mas se acontecer assim, gente, olha, a pressão cair e o volume aumentar, por exemplo, eu não posso garantir que essa temperatura vai aumentar. Porque se essa queda for proporcional, não vai mudar absolutamente nada. Deu para entender? E olha o que é que está acontecendo aqui, olha, no processo CD, olha. No processo CD, a gente teve
esse aumento aqui, ó, do volume, tá vendo? Pode perceber que o aumento do volume teve esse tamanho, mas olha o processo de decaimento da pressão como foi muito maior. Então a gente teve um caso assim, olha, a pressão desceu esse tanto e o volume, olha, o volume ele só subiu esse tantinho. Então significa que a pressão vai estar o quê? Se comparado, desculpa, a temperatura vai estar o quê? Se comparado com o BC? Muito menor. Então, significa que a maior das energias aqui tem que necessariamente ser do processo isobárico BC. Então, a energia no processo BC é muito maior. Então, a letra A que diz que no CD ele é maior, não pode. A energia na letra B, energia final, é menor no processo CD, beleza. Mas ele, como é que eu vou dizer? Isso, na verdade, não vai... como é que eu vou dizer, meu Deus? Isso não vai provar que, de fato, ele vai ser menor do que o BC em si, tranquilo? Ele vai ser menor do que o inicial, mas não que o BC. Deu para entender? Aí ele fala aqui agora, ó, porque, na verdade, a menor energia interna mesmo seria no processo AD, né? Porque foi onde a gente teve uma contração e não uma expansão. Então, a letra B também pode remover. A letra C diz assim, a energia interna final é menor no processo BC. Não, no processo BC vai ser o maior, beleza? Na letra D, a energia interna final é a mesma e o trabalho é realizado pelo vapor em ambos os processos. Não, não é a mesma não, tá? Porque a energia que você tinha, por exemplo, no processo AB foi diferente da que você teve no processo BC e, consequentemente, diferente no processo CD e também diferente no processo DA. Aí o que vai sobrar aqui, de fato, é a letra E, né? Que a energia interna final ela é maior no processo BC, perfeito? Por que no processo BC? Porque foi onde você teve aqui a maior alteração, a maior mudança de volume, ou seja, a maior expansão de volume, certo? Que você teve. E a pressão, ela continua a mesma. E, além disso, ele falou assim, ó, o trabalho é realizado pelo vapor em ambos os processos. Perfeito, tá, gente? Em todos os processos você vai ter trabalho. Por quê? Porque trabalho, gente, é força multiplicado pela distância. Então, perceba, ó, quando você aumenta ou diminui esse volume, aumenta ou diminui essa pressão, se você botasse, por exemplo, dentro de um êmbolo aqui, ó, essa parte de cima do êmbolo, ele ia se movimentar, seja para baixo, ou seja, para cima, tranquilo? Se você tivesse aqui, por exemplo, um pote maior. Então, tudo que você fizer vai ter aqui um deslocamento e também, consequentemente, uma força. Então, é óbvio que em todos esses processos você vai ter um trabalho, tranquilo? Então, letra E aqui é a resposta, assim, que mais se aplica, de fato, ao que a gente estuda na termodinâmica. Beleza? Então é isso, muito obrigado pela sua atenção, espero ter ajudado, espero ter de fato explicado e tirado as dúvidas. Nessa aqui seria a forma que eu resolveria essa questão. Se você tem uma forma melhor, mais inteligente, mais rápida, né, de fazer essa análise, é só você colocar aqui na aba de comentários, fechou? Então é isso, um forte abraço, até a próxima e bons estudos. E não se esqueçam, por favor, claro, de se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar com seus colegas e também de me seguir lá no Instagram, que é o @profabríciopessoa, @Fabrício Pessoa. E, claro, também me ajuda a gente se inscrevendo, aí dando like no vídeo, para que ele chegue mais e mais pessoas e eu consiga aí, quem sabe um dia, né, conseguir focar muito mais aqui no YouTube. Tranquilo? Então é isso, até a próxima, bons estudos.